Sarah J. Maas lançou um novo livro. Eu li e digamos assim que eu não gostei. Bom dia, boa tarde, boa noite, que já era bom ficar cada vez melhor com a presença de vocês. Eu sou a Bia e esse aqui é o Ressaca Literária. Eu, como uma mera mortal, que nunca tinha lido nada da Sarah J. Maas, pensei, vou começar com essa série nova, porque falam que vai ser uma série mais adulta, talvez seja mais interessante de começar por ela e etc. Comprei. Vocês viram no meu vídeo de unboxing que está aqui no card. Essa vai ser um bate-papo, uma resenha, vai ser só eu falando as coisas que eu achei desse livro, sem spoiler, não vai ter spoiler nenhum. Até porque não tem tanta coisa do livro que eu queira falar, sabe? De ficar surtando sobre. Eu vou falar um pouco da sinopse enquanto eu falo o que eu achei, vai ser tudo bem misturado nesse vídeo. Mas antes de começar, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeo desse canal. Já curte, já deixa seu comentário, já compartilha, mostra pros seus amigos, me marca no Instagram, eu quero ver vocês vendo o vídeo. E eu quero muito que vocês compartilhem pra gente chegar a 2.000 inscritos até o final do ano, falta pouco, falta muito pouco. E não se esqueçam que se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, o link vai estar aqui embaixo. Usa esse link daqui pra você me ajudar, pra ajudar a crescer o canal, porque eu quero comprar um light. Quando você começa a ler o livro, você simplesmente não entende muito bem o que está acontecendo. Porque é um mundo de fantasia totalmente novo nesse livro, que a gente nunca viu antes, é tudo diferente e complexo e etc. Temos a nossa personagem principal, chamada Bryce Keenan. A Bryce é uma semi-feérica, ou seja, ela é metade humana e metade feérica, e ela tem 25 anos de idade e mora na cidade da Lua Crescente, ou Lunation. Por que que tem esses dois nomes? Não sei. No livro explica em algum momento, é coisa de mais antigos falam de um jeito, os mais novos falam de outro jeito, só que é tão besta, sabe? Não precisava ter dois nomes. A cidade da Lua Crescente fica no continente de Valbara. Valbara é um continente do mundo chamado Midgard, ou seja, Midgard é a nossa terra. Midgard, há 15 mil anos atrás, era só habitada por seres humanos. Só que em um determinado dia se abriu uma fenda no céu, mais ou menos assim, chamada Fenda do Norte, e várias criaturas de várias espécies entraram em Midgard. Todas as criaturas você pode imaginar: anjos, féricos, bruxas, metamorfos, duendes, arcanjos, todos eles têm um poder mágico e por isso eles são chamados de Vanir. Vanir é tipo a espécie das pessoas que têm poder. Os seres humanos não são Vanir porque eles não têm poderes. O que aconteceu com os seres humanos quando essas criaturas entraram? Eles se ferraram. Não foram dizimados, igual os indígenas foram dizimados. Eles são deixados de lado pelo governo, sabe? O governo não liga pra eles, porque eles são humanos e eles são minoria agora e não tem poder, eles não podem fazer nada contra os Vanir. O planeta Midgard é controlado por 7 Asteri. Asteri são os seres mais poderosos que existem, porque dentro deles tem uma estrela, eles têm o poder de uma estrela, é mais ou menos isso. Ninguém tenta tirar eles do poder porque eles são, assim, absurdamente poderosos. Os segundos no poder são os arcanjos, mais ou menos. Eles controlam, eu acho que são as cidades ou regiões. Midgard é dividido em 4 casas. A casa de terra e sangue, a casa do céu e do sopro, casa das muitas águas e casa de chama e sombra. Cada casa serve para vários tipos de seres, né? Tipo, as bruxas, os fulanos e os ciclanos estão nessa casa, os trananana estão nessa casa. E cada casa tem um representante. Então as cidades normalmente são divididas em zonas e cada representante de cada casa tem poder sobre essa zona, mas sempre respondendo ao arcanjo da cidade ou da região. Nossa. Então é mais ou menos isso a política que eu entendi lendo o livro, depois de muito ter marcado, porque não sei se vocês conseguem ver, tudo que tá em laranja aqui são coisas que eu achava importante marcar pra eu lembrar depois, pra eu entender como funciona esse mundo. Você demora muito pra entender, porque a Sarah J. Maas, ela vai jogando as informações ao longo do livro e poucas dessas informações ela repete pra fixar na nossa cabeça. Então a gente lê uma vez e fica assim, tá, o que eu faço com isso? Não sei. É bem difícil. Então, se você for ler o livro e se prender a esse jeito como funciona a política e como é a geografia do lugar, assim, você não vai fluir o livro. Isso me frustrou um pouco porque essas coisas
não dá pra ignorar muito porque elas são importantes ao longo do livro, sabe? É importante você saber como funciona a política e a sociedade e tal. Então você lê um livro que você não consegue entender como funciona ele, sendo importante, você vai ficar frustrado. E eu fiquei muito frustrada por causa disso. Voltando a Bryce. A Bryce, como eu já disse, ela é meio humana, meio feérica. A mãe dela é humana e o pai dela é o rei Autonal, que é o rei dos feéricos. Só que ninguém sabe que ela é filha do rei, porque ele meio que deserdou ela. Quando ela nasceu, ela não recebeu nenhum poder dos feéricos, então ele falou, então ela não serve pra nada. Ele é um macho babaca, ele é um otário. A Bryce, ela trabalha num antiquário com a chefe dela, que chama Geziba, e ela é uma feiticeira. Ela tem uma melhor amiga chamada Danica. A Danica é uma metamorfa loba. A Bryce e a Danica, elas são o que nós gostamos de chamar de meninas festeiras e baladeiras. Elas gostam de sair à noite, de beber, de se drogar, e de ficar com caras, de transar com caras e não ligar para nada. Então elas têm essa reputação e elas têm essa reputação mesmo, todo mundo conhece elas por causa disso. Bem no início do livro, eu já aviso vocês, capítulo 5, cuidado, capítulo 5, ele é bem chocante. Acontece uma tragédia com alguns amigos da Bryce enquanto ela estava numa boate drogada. E essa tragédia aconteceu, uma coisa nunca mais vista. Os corpos das pessoas que morreram lá, estavam despedaçados, desmembrados, sangue pra tudo quanto é lado, o caixão teve que ficar fechado porque ninguém sabe do que aconteceu, quem matou e que criatura poderosa é essa. Aí tá, e passa esse capítulo 5, você fica em choque. Passa 2 anos, a Bryce agora com 25 anos, parece que tudo está a mesma coisa pra quem vê de fora, só que a Bryce, ela parou de beber, parou de dançar, parou de se drogar, parou de ir em boate, porque ela se sente culpada com o que aconteceu, né? Pelos amigos dela terem morrido enquanto ela estava se divertindo. Então ela parou de fazer tudo que dava prazer pra ela. Só que as pessoas ainda acham que ela faz isso. Eles acham que quando ela tá bebendo água, ela tá bebendo vodka, por exemplo. E a reputação dela continua a mesma. A Bryce, ela criou um muro gigantesco em volta dela pra proteger ela emocionalmente e pra afastar as pessoas dela. Como eu já disse, ela se sente culpada com o que aconteceu. E ela não quer lidar com essas coisas direito, e etc. Vou falar um pouco da Bryce, da minha perspectiva, do que eu achei dela. A Bryce, ela é uma personagem principal boa. Eu gostei muito dela. Ela é super corajosa. Ela é uma das personagens principais mais corajosas que eu já li. Todas são, né? Mas ela é muito corajosa. Ela tem um coração gigante. Ninguém sabe disso, mas ela tem um coração gigante. Ela faz literalmente tudo pelas pessoas que ela gosta. E até pelas pessoas que ela não gosta. Ela não me irritou muito, que é uma coisa boa, porque ela não faz as coisas por impulso, a maioria das vezes, o que é uma coisa ótima, porque a gente não ficar irritado com a personagem principal é a pior coisa que pode existir no mundo dos livros. A única coisa que me irrita nela é que, assim, ela tem uma coisa com homens controlando a vida dela por causa do pai dela, né, daddy issues. Qualquer homem que é contra ela, fala uma opinião contrária à opinião dela, ou é assertivo com ela de alguma forma, ela já começa a xingar ele, chamar ele de alfa babaca, de macho escroto e de etc. E eu fico assim, querida, calma. Por favor, calma. A gente sabe que homem é um lixo. Só porque um cara discorda de você, não significa que ele tá sendo babaca, significa que ele tem uma opinião. Não necessariamente por isso que ele é um macho babaca. Tá? Então... calma. E ela fala muito isso para o Hunt Atalar. O Hunt, ele é um anjo caído. Sim, caído. Há uns 200 anos atrás, a Estrela da Manhã, que não é Lúcifer, mas sim uma arcanjo chamada Sahar, liderou uma rebelião contra os Astérios, contra o governo dos Astérios, porque ela achava o governo dos Astérios muito elitizado, que eles faziam tudo pra si mesmo, que eles não ligavam pras minorias, porque eles são basicamente a elite branca de hoje em dia. Só que a Sahar e a legião dela, eles foram dizimados, a Sahar morreu, e todos aqueles que lutaram do lado dela viraram escravos. Eles agora eram literalmente vendidos e tinham que fazer tudo que o dono deles mandava. Quem é o dono do Hunt durante o livro é o governador da cidade do Low Crescente, que chama Mika. O Mika pede pro Hunt matar várias pessoas, porque o Hunt, ele é um anjo muito poderoso. Além dele ser muito forte, hábil e assassino, ele é um assassino, basicamente. Ele tem o poder do relâmpago nas mãos, ele consegue soltar raios com as mãos e com o corpo. Ele é tipo uma Mary Barrow de A Rainha Vermelha. E por isso ele se tornou a Sombra da Morte, o maior assassino que Midgard já viu. Pra mim, o Hunt é um personagem super ok. Ele não é aquele personagem que me apaixonei, mas eu também não quero que ele morra. Se ele morrer no livro, nos livros futuros,
eu vou ficar triste, porque ele tem um coração bom, sabe? Ele tem princípios, ele tem ética, tanto que ele lutou pra melhorar o mundo. Só que falta lá, não sei se faltou alguma coisa nele. Ele é legal, ele é bondoso, ele tem tudo, mas não consegui. Eu não me afeiçoei a ele tanto quanto eu deveria ter me afeiçoado. Nesses 2 anos que passaram, aconteceu o mesmo tipo de assassinato que aconteceu com os amigos da Bryce. O Micah tira uma ideia do nada de que a Bryce tem que ajudar o Hunt a solucionar esse mistério. O Hunt e a Bryce, eles não se gostam no início, eles não se odeiam, mas eles não vão um com a cara do outro, porque eles têm visões erradas um do outro. A Bryce acha que o Hunt é só um macho babaca que não liga pra nada, e o Hunt acha que a Bryce é só uma garota festeira que não liga pra nada. Mas aí, ao longo do livro, eles percebem que, na verdade, eles são muito parecidos. Eles são o reflexo um do outro. Então, eles começam a se gostar e se tornar grandes amigos. E mais. É mais ou menos isso, essa é a sinopse, aí depois disso acontece um monte de merda no livro. Geralmente acontece muita coisa no livro, porque ele tem 892 páginas. Eu gostei do livro. Com ressalvas. Eu dei 3 estrelas e meia. Por quê? É uma história misteriosa, envolvente, etc. O que eu mais gosto nesse livro são os personagens. Os personagens são muito bem construídos. Tanto os personagens principais quanto os personagens secundários têm histórias muito boas. Tipo, você consegue definir quem é quem perfeitamente. Porque a Sarah J. Maas conseguiu. Ela conseguiu. Os personagens, ela fez bem, ela fez bem. Ainda mais que todos os personagens são humanos. Não literalmente humanos, mas todos eles têm um lado bom e todos eles têm um lado ruim. Que você consegue se identificar com ambos os lados e de vários personagens diferentes. Isso foi muito legal, são personagens reais, sabe? Outra coisa que eu gostei muito é que nesse mistério, os personagens eles não tiram a resposta do nada. Não pegam assim, ó, descobrir. Não, eles literalmente demoram o livro inteiro pra descobrir o que aconteceu. E eu gosto muito quando trabalham isso, quando mostram que as coisas não são feitas do nada. E que a autora conseguiu desenvolver a história no nível de escrever o desenvolvimento da história. Me perdi. Eu gosto quando a autora mostra que tem a habilidade de desenvolver a história, sabe? Não só pular pra parte final. Eles só descobrem no final, mas mesmo assim tem um plot twist, depois tem outro plot twist e o final é muito bom do livro. As últimas 200 páginas do livro são de tirar o fôlego, você não consegue parar o livro. É muito bom mesmo, você fica assim, meu Deus do céu, mas eu achava que era aquilo, mas não é aquilo, eu achava que não era. Então tá bom. Só que só as últimas 200 páginas do livro e alguns outros capítulos jogados ao longo do livro serem a parte boa do livro, num livro de 892 páginas. Não faz sentido algum. Por que você vai escrever um livro tão grande se só o final que vai realmente prender os seus leitores? Eu não consigo entender pra que você vai escrever um livro tão grande se não for pra fazer um livro bom inteiro grande. O meio desse livro é uma enrolação sem sentido. E é esquisito porque tem coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo essas coisas não precisavam ser faladas ou ser extensas do jeito que foram. Mas a coisa que mais me irritou mesmo nesse livro é o quê? Ele é considerado para mais de 18 anos. Certo? Mais de 18 anos. Aí você pensa o quê? Deve ter gatilho, cena de sexo, deve ter muitas coisas pesadas. O que tem é palavrão e falar dos órgãos sexuais dos outros, basicamente. Me irritou muito porque, assim, a Sarah J. Maas parecia que ela queria provar pra todo mundo que agora ela é adulta, ela tá escrevendo para adultos um livro adulto. Então, eu vou falar palavrão tantas vezes que eu quiser, mesmo que não faça sentido na frase. Então, assim, toda hora tem algum palavrão. Eu quase contei quantas vezes ela falou a palavra nesse livro, sem necessidade alguma. Não fazia sentido as coisas que ela escrevia. Era muito de graça. Não vou falar que eu me incomodo quando tem palavrão em livro. Não, eu gosto porque mostra que as pessoas são pessoas como a gente. Só que é tanto e sem necessidade. Quando você vai escrever um livro mais 18, você tem que ver a linha que é, tipo, você mostrar a realidade das pessoas e você fazer coisas pra provar que você é um adulto. Ninguém fala sobre o órgão sexual do outro, tanto assim. Não precisa, foi muito gratuito. Eu achei isso um saco. Eu revirava os olhos toda santa hora que alguém falava essas coisas. Muito chato, velho. É muito chato as conotações sexuais desse livro. É muito desnecessário. No final, meu veredito
é que esse livro é um livro introdutório, né? Num novo mundo, então claro que ele seria um pouco mais denso para explicar esse mundo. Foi muito denso, só que não adiantou, porque eu não entendi o mundo direito. Se você tiver paciência para ler 892 páginas sem entender muito bem o que está acontecendo, eu acho que pode valer a pena, porque a história é boa. A história é realmente boa desse livro. Os personagens são bons, mas o jeito que a Sarah J. Maas fez tudo ficar junto não foi bom. Não foi. Mas enfim, se você quiser ler o livro, você lê. Se você não quiser, não lê não. Lembrando que essa é a minha opinião do livro. Tem muita gente que gostou demais do livro. Eu entendo porque esse livro pode se tornar o preferido de alguém, mas pra mim realmente não funcionou a escrita. Eu não sei se eu vou continuar a série. Se vocês acham que eu deveria ler ACOTAR ou Tronos de Vidro, comenta aqui embaixo, que são outros livros da Sarah J. Maas, que são livros mais jovem adulto. E vamos lá! E fé! Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Desculpa se você gostou do livro e tá vendo esse vídeo. Eu sei que é muito chato alguém falando mal de um livro que você gostou. Mas é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de comentar, de curtir, de se inscrever, de compartilhar, de comprar com o meu link da Amazon. E até semana que vem. Tchau! Gostaria de colocar uma estrelinha para o Ron, que é o meio-irmão da Bryce, que ele é o filho herdeiro do rei Otonal. Ele é o tudo pra mim.